Na batalha da vida, não vence o mais forte, vence o mais frio. Não frio de coração, mas frio de mente. A vida não perdoa os que se deixam arrastar pelo calor das emoções. O homem que se enfurece por qualquer provocação, que entra em pânico ao primeiro sinal de perigo, já perdeu antes mesmo da primeira espada ser erguida. Você já reparou como alguns homens, mesmo em meio ao caos, permanecem serenos? Isso não é acaso. É treino. É disciplina mental. O verdadeiro poder não está em socar paredes, gritar mais alto ou bater portas. O verdadeiro poder está em sentir tudo e ainda assim manter a razão no comando. Os estoicos já ensinavam. Não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Epicteto, em outras palavras, não é o que acontece que te derruba, mas o significado que você decide dar. Enquanto você não dominar a sua mente, será escravo dos seus impulsos. Raiva, medo, ansiedade, todas essas forças têm um único objetivo: tirar você do seu eixo. Seja frio, não porque o mundo exige frieza, mas porque a razão deve ser a sua guia. Quem governa a si mesmo, governa tudo ao redor. Quem não é refém do que sente, vê o que os outros não enxergam. Age com estratégia quando os outros se lançam no abismo do impulso. Agora, a pergunta é: você vai ser mais um prisioneiro das próprias emoções, ou comandante absoluto da sua mente? Lição 1. Não reaja. Responda. A maioria das pessoas vive ao sabor dos impulsos. Uma provocação, elas devolvem raiva. Uma crítica, elas se defendem imediatamente. Um imprevisto, frustração instantânea. Mas reagir não é agir. Reagir é entregar o controle da sua mente ao acaso. O estoico não reage, ele responde. Responder é escolher conscientemente o seu próximo movimento. É criar um espaço entre o que aconteceu e o que você vai fazer. Pense num comandante no campo de batalha. Se ele reagir a cada ataque sem estratégia, perde o controle do exército. Mas se avaliar antes de agir, pode virar o jogo. A vida funciona igual. Se algo externo te fere, não é ele que te fere, mas a sua opinião sobre ele. Marco Aurélio. Quando você explode, entrega poder ao outro. Quando mantém a calma, você assume comando. O estoico sente tudo, mas não é dominado por nada. Pratique a regra dos 3 segundos. Sentiu a emoção subindo. Pare. Conte até 3 antes de responder. Esse pequeno intervalo pode salvar decisões, relações e a sua paz. Pergunte-se: isso vai importar daqui a 1 ano? Na maioria das vezes, não vai. Líderes, generais e mestres sabem disso. Eles não agem no calor do momento. Eles observam, analisam e só então golpeiam. Quem controla a própria reação, controla o inimigo. O agressivo perde força diante da sua calma. O manipulador não sabe o que fazer com o seu silêncio. O mundo pertence a quem domina suas emoções. Lição 2. O primeiro pensamento é reflexo. O segundo é escolha. Quando algo inesperado acontece, uma crítica, um insulto, uma humilhação, o primeiro pensamento surge sozinho. É reflexo. Você não o controla, mas o segundo pensamento, esse é seu. Esse é o que molda o futuro. O problema não é a faísca, mas o que você faz com ela. Soprar, incêndio, deixar apagar, paz. Treine para não ser escravo do primeiro impulso. No início, sua mente será barulhenta, mas com prática, a clareza surgirá no espaço entre o gatilho e a ação. Imagine um guerreiro novato, lento, hesitante, atacando na emoção. Com o tempo e disciplina, ele aprende a não cair em armadilhas, a não se expor, a esperar o momento certo. Sua mente se torna lâmina afiada. Você pode fazer o mesmo. O primeiro pensamento é reflexo. O segundo é destino. A verdadeira calma não é a ausência de emoção. Ela é o resultado de anos de treinamento, disciplina e enfrentamento de batalhas internas que ninguém vê. Enquanto muitos confundem serenidade com fraqueza, o estoico entende que manter-se firme é o ato mais brutal que um guerreiro pode praticar. Imagine-se diante de um adversário que grita, ameaça, tenta provocar você de todas as formas. Ele espera que você exploda,
que perca o controle, que reaja exatamente como ele deseja. Mas você não reage. Você o olha nos olhos, mantém o corpo relaxado, a respiração profunda e sua voz firme como aço. Nesse momento, você já venceu. Não porque o derrubou fisicamente, mas porque destruiu a única arma real que ele tinha: o controle sobre a sua mente. E aqui está o ponto. No campo de batalha da vida, a mente é sempre o alvo. Quem a domina, governa tudo. Quem a perde, mesmo que tenha força física, já está derrotado antes do primeiro golpe. 4. Use o silêncio como espada. O silêncio é um dos instrumentos mais subestimados do guerreiro mental. No mundo atual, todos correm para falar, responder, se explicar, se justificar. Mas existe um poder aterrador em simplesmente não dizer nada. O silêncio corta mais fundo do que qualquer insulto. Ele força o outro a lidar com o próprio eco. Ele expõe inseguranças. Ele mostra que você não precisa do último argumento para sair vencedor. Pense como um caçador na neve. Ele não grita para a presa, ele espera. E enquanto o mundo lá fora se agita, você se mantém como gelo, imóvel, atento, letal quando necessário. A próxima vez que alguém tentar te provocar, lembre-se, nem toda batalha precisa ser travada no mesmo momento em que é iniciada. Às vezes, a arma mais afiada que você pode usar não é nada. 5. Treine para a tempestade antes que ela chegue. Você não constrói um navio durante o furacão. Da mesma forma, não é no momento do caos que você começa a aprender calma. O autocontrole é um músculo e, como qualquer músculo, precisa ser treinado antes de ser usado em combate. Os estoicos praticavam algo chamado premeditatio malorum, a antecipação dos males. Eles imaginavam cenários ruins, não para sofrer por antecedência, mas para fortalecer a mente contra o choque. Se você já treinou para lidar com a perda, a traição, a crítica, a falha, quando isso vier, não será um terremoto emocional, mas apenas mais um terreno que você já mapeou. Quer se tornar frio e inabalável? Comece a se expor de forma controlada a desconfortos. Acorde mais cedo do que gostaria. Treine quando está cansado. Fique um dia inteiro sem reclamar de nada. Passe um inverno sem aquecedor no quarto. Cada ato desse tipo é uma camada extra de armadura na sua mente. 6. Transforme dor em disciplina. O homem comum sofre duas vezes. Uma pelo que acontece, outra pelo drama que cria sobre o que aconteceu. O estoico sofre uma vez só e, ainda assim, usa essa dor como material de construção. A disciplina nasce da dor. Sem desconforto, não há motivo para mudar. E sem mudança, não há evolução. Você acha que um guerreiro nórdico se tornava temido apenas pelo treino com a espada? Não. Ele se tornava letal porque aprendeu a suportar fome, frio, perdas e feridas, transformando tudo em força. Faça o mesmo. Pegue cada golpe que a vida lhe der e transforme-o em resistência. Pegue cada decepção e use-a como combustível. Quando o mundo tentar te quebrar, sorria internamente e diga: obrigado, agora estou mais forte. 7. Veja de cima. Existe uma prática estoica chamada View from Above, visão de cima. Ela consiste em imaginar-se subindo, até olhar para sua vida como quem vê um mapa. De lá de cima, aquele problema que hoje parece gigante se torna um ponto minúsculo. Essa perspectiva mata o drama. Você percebe que, daqui a 10, 20 ou 50 anos, nada disso terá o peso que hoje você está dando. E essa consciência liberta. A próxima vez que sentir raiva ou ansiedade, feche os olhos e imagine-se voando para cima, até ver ruas, cidades, continentes e perceber o quão pequeno é o momento que quer dominar sua mente. 8. Escolha sua guerra. Nem toda provocação merece resposta. Nem todo ataque merece defesa. O homem que tenta vencer todas as batalhas gasta forças onde não precisa. No final, cai exausto. O verdadeiro guerreiro escolhe suas guerras com frieza. Ele sabe que a energia é um recurso limitado e que desperdiçá-la com discussões vazias é o mesmo que sangrar antes de entrar no combate que realmente importa. Pergunte-se sempre: se eu entrar nessa briga,
O que eu ganho? Isso realmente importa para o meu propósito? Se a resposta for nada ou não muito, recue. Sua força deve ser usada onde fará diferença, não onde massageará o ego. 9. A vitória começa no rosto. Você já reparou no olhar dos que são realmente perigosos? Não é um olhar de raiva, nem de fúria. É um olhar calmo, estável, quase entediado. Eles não precisam provar nada, porque já sabem o que podem fazer. A maneira como você se apresenta ao mundo é um reflexo da maneira como você se apresenta para si mesmo. Se quer transmitir força, comece controlando o corpo, postura ereta, respiração profunda, expressão neutra. Seu corpo comunica antes das palavras. E aqui vai um segredo. Quando você controla a aparência externa, começa a influenciar o estado interno. O corpo manda sinais para a mente e a mente responde. 10. O caos é seu aliado. Isso pode soar estranho, mas é a verdade. O caos não é seu inimigo. Ele é o campo de treino perfeito para a mente estoica. Se tudo fosse calmo e previsível, você nunca teria a oportunidade de provar sua força interior. Quando tudo ao redor está pegando fogo, a maioria corre e desesperada. Você respira, observa e age com precisão. E é nesse contraste que o respeito nasce e que o poder real é percebido. Aceite o caos como parte inevitável da vida. Não lute contra ele. Use-o para praticar a calma que o diferencia dos demais. 11. Forge seu próprio código. Você não precisa seguir todas as regras que o mundo tenta impor, mas precisa criar e seguir seu próprio código. Sem ele, você será apenas mais um reagindo ao que acontece. Esse código é o conjunto de princípios que guiarão suas ações, mesmo sob pressão. Pode incluir coisas como nunca reagir imediatamente a uma provocação, não tomar decisões importantes sob forte emoção, sempre agir de forma que possa se orgulhar depois, buscar clareza antes de agir. Quando seu código é forte, você se torna inquebrável. Não porque o mundo parou de te testar, mas porque não importa o que ele jogue contra você, você já sabe qual será a sua resposta. 12. Torne-se a rocha. No final, tudo se resume a isso: ser a rocha em meio à tempestade. A rocha não grita contra a chuva. Ela não se queixa do vento. Ela permanece. O homem que domina a si mesmo inspira confiança nos aliados e medo nos inimigos. Ele é previsível na integridade, mas imprevisível na estratégia. Ele é constante no propósito, mas adaptável no método. E esse homem, meu amigo, é imparável. Você pode passar a vida inteira sendo jogado de um lado para o outro pelas suas emoções. Ou pode decidir, a partir de hoje, ser o comandante do próprio navio, mesmo que as ondas sejam gigantes. A escolha é sua. Se você entendeu a mensagem, escreva nos comentários: eu sou a rocha. Para que todos saibam que você não está aqui para brincar, mas para se tornar mestre absoluto de si mesmo. Deixe seu like, inscreva-se e compartilhe com outro guerreiro que precisa ouvir isso. A guerra não é contra o mundo. A guerra é contra o homem fraco que existe dentro de você. E você já sabe, o verdadeiro viking estoico vence essa guerra todos os dias.